na aula anterior vimos como utilizar o update. Eu havia falado que na próxima aula iria fazer como popular aqui o campo conforme o usuário que eu quero alterar. Então, por exemplo, que eu quero alterar, só relembrando, por exemplo, vou aqui na aula, que então estávamos mexendo na aula, e temos o formulário de alteração, e também temos o alteração, que é o alteração. E aqui no formulário de alteração, eu sempre estou mandando, aqui estou falando que eu sempre estou alterando o ID 2. Então, já que eu quero alterar o ID 2, quem que é o ID 2 nessa história aqui? Usuários. Eu estou alterando esse ID aqui. Eu quero que ele já traga para mim, já popule para mim o campo nome, que ele traga já o nome da pessoa. E para fazer isso, então, eu vou pegar aqui, primeiro, já vou abrir o PHP, vou fazer a conexão com o banco de dados, então vou incluir o arquivo conexão aqui. Posso pegar daqui mesmo, cadê alteração? Eu vou criar então um arquivo conexão, salvar como conexão, escolher extensão PHP mesmo. Vou apagar essa parte aqui, então aqui é a conexão. Ok? Então vou incluir a conexão que conecta o PHP ao banco de dados. Então aqui vou colocar simplesmente include once, abro aqui, vou colocar o arquivo conexão.php, ponto e vírgula. Então aqui já está eu incluí esse arquivo aqui dentro deste arquivo, através do include. Agora que eu incluí, agora simplesmente eu vou fazer só um select aqui. Então, vou colocar então select asterisco from, então selecione todos os dados situados na tabela usuários, então é essa tabela aqui, usuários. Agora, depois que eu coloquei usuários, onde, então eu quero que ele selecione onde ID for igual a 2. Por que o ID 2? Porque aqui no nosso, aqui eu sempre estou alterando, aqui alteração, eu sempre estou alterando somente quando está número 2. Então aqui, select from, agora tudo isso daqui vou atribuir para uma variável chamada cifrão resultado, result usuário. Então, tudo que estiver, toda essa instrução vai ser atribuída para esta variável. Agora eu vou pedir para o MySQL execute a seguinte instrução. Qual instrução que eu quero que ele execute? Eu quero que ele execute essa instrução aqui. E essa instrução está dentro desta variável. Então, eu coloquei aqui, ok? Mas conforme o HTML é o MySQL, ele solicita que eu coloque a variável conexão antes, a variável que possui a conexão. Essa variável que possui conexão é essa daqui, essa variável. Criar conexão, então aqui eu criei a conexão e atribuí para esta variável. Essa é a mesma variável. Por que esse arquivo aqui eu estou vendo neste arquivo e eu estou nesse? Porque aqui eu coloquei o include once, quando eu coloquei o include once, veio o arquivo conexão. E tudo que o MySQL quer receber, aqui for executar, todo o resultado, ele vai atribuir para uma variável chamada resultado usuário. Ok? Agora vou utilizar o MySQL
fetch a source para ler os dados que estão dentro dessa variável aqui, depois de ter executado o MySQL, executado a instrução que está dentro desta variável. Quem que está dentro dessa variável? Essa instrução aqui. Depois de ter executado, ele vai colocar para mim quem vai receber os dados. Vai ser a variável linha usuários. Usuário. Agora aqui no nome completo, aqui onde está escrito placeholder, depois do placeholder eu coloco value igual, abro PHP, já fecho o PHP e aqui eu coloco echo. Vou puxar aqui um pouco para conseguir ver melhor. Opa, echo. Então eu quero imprimir quem? Eu quero imprimir o dado que está nesta determinada linha. Ok. Agora eu vou diminuir. Está nesta linha aqui. Agora, qual coluna? Coluna nome. Então, essa coluna nome aqui que eu quero. Então, se eu quero imprimir a coluna nome, ele ficou agora atrás aqui. Se eu quero imprimir a coluna nome, eu só abro colchetes nome. Vamos ver se ele vai preencher para nós aqui, vai colocar o nome. Ó, trouxe o nome conforme está aqui no banco de dados. Ó. Agora, se eu colocasse aqui, eu coloquei ID 2. Se eu colocar ID 1, aqui, trouxe o nome, ok? Então, vamos fazer com o ID 2, já que estávamos fazendo anteriormente. Vamos continuar com o ID 2. Está aqui, ó, QL1, e aqui está QL1, como está no banco de dados. Vamos fazer, quando ele alterar, ele vai voltar. Não, vai ficar aqui mesmo. Vamos fazer assim. Então eu vou apagar 1 e vou clicar em alterar. Não apresentou nenhum erro, quer dizer que alterou, então eu vou aqui em browser para ver, ó, alterou. Vamos ver se eu voltar aqui no formulário, ó, ele populou já com o dado correto. Então essa aula foi mostrar como fazer o popular dados. Aqui, então, por exemplo, eu só trouxe o ID 2, mas eu posso criar um listar. Então, aqui o próprio alteração, eu vou copiar e vou abrir com Notepad++. Vamos fazer listar. E esse listar, ele vai pegar aqui, isso daqui. Não vai ter limite, ele vai pesquisar todos. Vai trazer todos. E daí, como que eu estou pedindo para ele pegar todos, então eu vou precisar listar todos os usuários, então eu vou querer listar todos eles e não somente um. Então aqui esse MySQL fetch a source, eu agora vou criar um while aqui, vou colocar então um while, vou abrir, finalizar, abrir chave. E vou imprimir o nome. Então, lembra como que eu imprimi o nome aqui? Ó? Eu uso o mesmo modelo aqui. Eu utilizo isso aqui mesmo, nome. Vou colocar aqui um BR para quebrar linha. Usuário. E aqui vou imprimir então primeiro vou imprimir o ID e o usuário. Vamos ver como que ele vai ficar agora o nosso listar.
Vamos pegar aqui, listar. Ó, trouxe os 4 itens que temos no banco de dados. Ok? Agora vamos fazer com que quando eu clico aqui em cima, eu vou para o formulário e populo o formulário. Então, para fazer isso, eu vou voltar aqui no meu listar. E aqui o meu listar, eu vou colocar um botão, um link a alterar. Eu vou colocar href, ele vai redirecionar o usuário para a página forma alteração. E ele vai enviar o ID, uma variável através da URL chamada ID. E ela vai ter com ela esse valor aqui. Eco, ponto e vírgula, fecho, editar, fecho o link. E aqui eu coloco um HR para fazer um risco. Então esse HR é só um risco. Vamos ver como ficou. Ó, editar e o HR. Quando eu coloco o mouse em cima do editar, vejam aqui no rodapé, vai aparecer ó, ID 1, ID 2, ó, é o ID da pessoa. ID 3, ID 4. Então eu estarei enviando o ID, ó, olha, vou estar enviando o ID aqui, tá vendo que eu estou enviando o ID. Quando eu envio o ID, ó, eu envio o ID, certo? Ó, ele está aqui em cima, eu vou recuperar esse ID. Ó. Se eu pego 1, ó, que é o César, ele vai o ID 1. Se eu pego o 4, Gabriel, ó, ele vai o ID 4. Então, eu preciso recuperar esse ID. Como que eu vou fazer para me recuperar esse ID? Aqui no forma alteração, eu simplesmente coloco da seguinte maneira. Cifrão, underline get, porque eu estou recuperando da URL, e eu coloco aqui o nome da variável. Variável se chama, ó, qual que é o nome da variável? ID, ó. Então, é essa variável. ID, ponto e vírgula. Todo o valor eu vou atribuir para uma variável chamada ID. E essa variável que eu aqui coloquei, eu atribuo aqui dentro, no lugar do 2. Já que eu estou enviando o ID lá, eu vou criar aqui um campo invisível, input, type, invisível, hidden. Agora vou colocar o nome do campo vai ser ID, e o value do campo, então o campo vai ter um valor. Qual o valor? Ele vai ter igual isso daqui, mas ao invés de nome, ele vai ter o ID. Eu estou enviando o ID. Agora, se eu fazer isso daqui, voltar, clicar aqui, ó, olha, trouxe meu dado. Quando eu clicar em alterar, ele vai enviar o ID aqui para o alteração. Então, se eu vou enviar para o alteração, eu coloco aqui também ID, e aqui ao invés de 2, eu coloco cifrão ID. Agora você vai ver como que ele funciona. Vou voltar, listou todos. Ó, aqui, ó, Gabriel. Eu vou clicar em editar, vou colocar 1, certo? Vou clicar em alterar. Ele não mandei ele redirecionar para nenhum lugar. Vamos ver se ele alterou aqui. Ó, Gabriel 1. Então, quando ele editar, eu vou pedir para ele redirecionar. Então, eu vou colocar header, location. Ele vai mandar para o listar.html.
.php. Então, vamos fazer de novo. Alterar. Ó. Eu vou editar aqui. Eu coloquei 1. Vou tirar agora. Ó. Ok? Então, a intenção dessa aula foi ver como popular um formulário. E acabamos fazendo muito mais outras coisas, como listar. Vimos como listar aqui, como enviar um valor através da URL GET. Então, vimos quando começamos a fazer uma coisa, puxa a outra. Mas o principal era popular um formulário. Só lembrando que você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta aula no link disponível abaixo do vídeo. E aguardo você para um próximo vídeo. Até breve.